12:02. Sexta-feira chegou. Felipe, olha o fuso horário de São Paulo com o fuso horário de Brasília. Garoto. 2 minutos, igual ontem. Igual ontem. Abrimos com 2, agora nós fomos buscar, porque quando chegou na terceira hora a gente virou com 1:14. Então, nós estamos brilhando. É um arraso, bicho. Em geral é incrível, porque a gente vai buscar pra frente, Pra frente. buscar pra trás. Né? Nós estamos à frente do nosso tempo. Prepare-se, Goiás, 90.7 a partir do dia 20. Vocês vão participar desse jogo do fuso horário do Band News no meio do dia. Um momento muito especial. Por quê? Porque aqui está a dupla mais admirada do rádio brasileiro. Hoje só o representante da dupla. Ele, Felipe Bueno, que nos dá um salve, fundamental salve pra gente começar a segunda hora do Band News no meio do dia. Carla Bigato volta em outubro de 2023, mas ela tá com a gente, tenho certeza que eu não sei onde ela tá agora. Tá viajando por aí, mas tá ouvindo a gente. Tô que não me aguento, tô que morrendo de saudade. Não vem uma frasinha, nada, não mandou uma mensagem pro WhatsApp, não mandou um sinal de fumaça, nada. Sabe o que tá acontecendo? Ela tá aproveitando, ela tá conhecendo novas pessoas, ela tá vendo outras coisas nos lugares onde ela vai e ela tá deixando a gente no passado. Como a gente não vive no passado, a gente vive no presente, pra gente tudo bem, a gente vai sobreviver. A gente vive até no futuro. No futuro. A gente vai superar. Aliás, eu te contei o que aconteceu comigo quando eu desembarquei em Goiânia, né? Há 3 semanas, 2 semanas. O seu relógio? O meu relógio. O seu relógio, você contou. 5 minutos. Olha lá, é um fuso, é Brasil, bicho. É Brasil. Então não reclama daqui. Não é daqui. Você tem razão. Acontece. Vem cá, eu queria saber de você o seguinte. Primeiro, saudar o nosso ouvinte, a nossa ouvinte querida, que fazem a Band News FM ser a rádio mais admirada do Brasil. Além de ter a dupla mais admirada, é a rádio mais admirada do Brasil. Queria saber de você uma coisa. Você conhece algum exemplo mais óbvio de comunicação, mais claro, mais transparente do que uma placa onde está escrito pare? Acho que não, né? Não, né? Não. Pode ter coisa parecida, mas pare é pare. Pare é pare. Então, qual a ideia? É pare. Você pode interpretar? Pode. O que é para fazer? Pare. Você para o carro. Pum. E se você não para, às vezes dá caca. Então, a ideia de pare é pare. Parar. Vamos parar. Mas, olha, é difícil na comunicação humana você ter frases ou ordens ou instruções claras como essa. Não é assim. Vai no restaurante. O cara pergunta: como é que você quer sua carne? Você fala ao ponto. Mas qual é o ponto? Qual é o ponto? Aí você já tem que explicar o seu ponto. É rosadinho, é vermelhinho? Tem que perguntar pro Vessel. Às vezes a casa tem um ponto. A casa tem um ponto. O garçom diz: não, o nosso ponto é avermelhado. Aí vem o ponto do chefe, porque o garçom disse ao almoço que é ao ponto. Enfim, ao ponto já é um problema. Já não dá pra dizer. E olha que a frase é simples. Não é uma comunicação difícil. Como você quer a sua carne? Ao ponto. É ponto. Então já tem uma subjetividade aí, que o pare não tem. O pare é pare. Pare é stop, você escolhe, mas é pare, né? E eu tô falando de uma coisa banal. Eu tô falando de uma instrução muito objetiva, indiscutível, e uma outra de uma simplicidade que dá medo, né? Quero a minha carne ao ponto. Só que a vida da gente não é feita de mensagens nem tão claras e óbvias como pare, nem tão simples quanto eu quero na minha carne. É o ponto. A comunicação ela é um troço complexo, porque você escolhe uma seleção de palavras, imaginando que aquilo vai disparar uma associação de ideias, e quem escuta vai ter uma associação de ideias que não necessariamente é a que você imaginou. E essa sequência seguia por uma tábua de valores, princípios, a sua cultura, o seu passado, o seu momento, as suas emoções naquele momento. Quantos e quantos dos nossos ouvintes já não tiveram, e a gente já falou disso aqui, que pegar o telefone para desfazer a lambança de uma mensagem mal posta, seja uma carinha que foi errada, seja um memezinho que mandou sem querer, sem querer não, queria aquilo, mas daí o cara ficou bravo, o outro... Não funciona, né? Daí porque empresas, em geral, quando vão transmitir ideias, vão transmitir uma mensagem, elas testam. Vamos lançar agora um determinado produto que tem certas características. Será que vai dar certo, não vai dar certo? Você pega um grupinho e testa. Faz pesquisas que se chamam qualitativas, reúne as pessoas, põe em volta de uma mesa, põe para discutir e então você lança o produto.
Não dá para fazer isso sempre. Você não pode testar dessa forma uma frase que você vai lançar. Mas você se vale de amigos, para quem você pode ligar. Fala, olha, Felipe, eu queria ver o que você acha. Tô te mandando um negócio aí, dá uma lidinha para mim, ver o que você acha. Já é alguma coisa. Porque você submete... usar essa calça que eu tô usando hoje. Ligo pro Eneg e falo, pronto, foto, aliás, né? O Felipe Bueno tá usando uma calça que eu não usaria. Mas eu não usaria porque eu não tenho condições. Envergadura moral. Envergadura moral, estatura. Não dá. É o cara que tem que ter mesmo princípios. Mas vamos lá. Aí você pega o seguinte, no campo dos chefes de Estado, os amigos são os conselheiros, né? Porque são pessoas que têm uma relação com o chefe de Estado, uma relação pessoal ou do cargo. Os reis, lembra? Era um cardeal, era um parente, era um nobre, seja lá o que for. Conselheiros, né? Uhum. E esses conselheiros ajudam a formatar as ideias. Tem uma música do Chico Buarque, a gente separou, e que fala do bom conselho. Não para o chefe de Estado, mas do bom conselho. É uma música de 73, chama O Bom Conselho. Estamos com ela aí? Olha lá. Ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Inútil dormir que a dor não passa. Espere sentado, ou você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Então, essa música que é muito bonita, ela trata do conselho. Todo mundo pode dar um conselho para um chefe de Estado. Todo mundo. Um especialista que ele encontra, um empresário num determinado lugar onde ele vai, um ministro de Estado, um deputado, etc. e tal. Mas o conselheiro, em geral, é uma pessoa muito próxima, que já tem uma história com aquela figura. E o conselho dele é um conselho sem interesse real, né? Então você pega, por exemplo, nós temos que lembrar o seguinte... O nosso presidente Jair Bolsonaro está com 8 meses de governo. Então, vamos analisar, vamos lembrar episódios não, mas situações de governos anteriores com 8 meses. Não olhar o todo, porque senão a gente se perde. Quando começou o governo Lula, ele tinha o Palocci e o José Dirceu. Deu no que deu. Né? Para os dois não foi legal o que aconteceu. Confusão, Zé Dirceu lambança, Palocci lambança, etc. Mas ele ouvia esses dois aqui. Né? Itamar Franco tinha conselheiros. O Henrique Argrives era um conselheiro dele, José de Castro era um conselheiro dele, Mauro Durante. E esse grupinho ele ouvia sempre, para tudo. O que ele fosse fazer, ele ouvia. Você pega o Michel Temer, tinha um conselheiro também, tinha alguns conselheiros. Era um grupo, vamos dizer assim, um grupo de conselheiros. O Elcinho Mouco, publicitário, Márcio Freitas, jornalista, o general Etchengoin, o próprio Moreira Franco. Ele sempre escutava essas pessoas antes de tomar uma decisão. Podia acertar, podia não errar, podia errar. Fernando Henrique Cardoso. Tinha um cara que era o Sérgio Mota, ministro dele. Esses dois eram tão próximos, mas tão próximos, que a primeira-dama, Ruth Cardoso, foi criticada pelo Sérgio Mota numa entrevista. O trabalho social que ela fazia, ele deu uma entrevista e falou que o trabalho social dela era masturbação sociológica. Eu me lembro disso. Vamos lá. É ou não é intimidade alguém que no cargo de ministro, ele ocupou o cargo de ministro porque ele era amigo. No cargo de ministro fala da primeira-dama que o projeto social é masturbação sociológica. Obviamente, o presidente Fernando Henrique o chamou para uma conversa. Goiânia ouviu a conversa. Campo Grande ouviu a conversa. Cuiabá ouviu a conversa. Porque ele gritava com o Sérgio Mota, que gritava também com o presidente. Os dois eram irmãos nesse sentido. Não se chamavam de presidente e ministro, só na hora da briga. Mas era Sérgio e Fernando, Sérgio, Fernando, Sérgio e Fernando. Tem um conselheiro, que é um conselheiro muito conhecido das histórias infantis, acho que a gente tem ele aí, que é o Grilo Falante, que era a consciência do Pinóquio. Vamos ouvir a conversa do Pinóquio com o Grilo Falante. Se você não sabe, quer saber assobiar, é bom que experimente. Tente um assobio. Quando as coisas boas ameaçam acabar, é bom que experimente. Tente um assobio. Tente mais uma vez, sopre com fervor. Se o sopro é fraco, chame o grilo. Grilo Falante. Isso, pra quem não tem sorte quer se ver... Olha lá, o Grilo Falante estava orientando o Pinóquio, nesse caso, a assobiar.
E o presidente Jair Bolsonaro, quem é o conselheiro do presidente Jair Bolsonaro, né? Quem ele escuta antes de tomar uma decisão? Quem tem com ele uma relação de liberdade para falar o que pensa e tem ascendência sobre ele? Voltando, são 8 meses de governo. E aparentemente, neste momento, ele parece ter tomado uma decisão. O conselheiro dele é as ruas. O conselheiro dele é as redes sociais. São as redes sociais. É o povo que o elegeu. São os 57 milhões de votos que ele teve. Então ele estabeleceu, aparentemente, uma relação diferente com os conselheiros. Os filhos podem ser conselheiros? Os filhos já têm um papel social, né? O conselheiro, em geral, é esse personagem da amizade antiga, né? Que fala, vai dar caca. As ruas, elas são importantes, mas, por exemplo, você imagina um time de futebol sendo gerido pelas ruas, pela torcida organizada? Imagina. A organizada derruba o técnico, etc. Mas quem dirige é o técnico que se vale, eventualmente, de conselheiros. Tem técnicos que escutam alguns conselheiros, o que eu faço, tal, né? Os clubes até montam um sistema para que o técnico possa se consultar. Tem auxiliares técnicos famosos, né? E que a gente não tem na presidência da República, não existe essa figura. O presidente é que tem que se valer dessa estrutura, se ele quiser e tal. Mas as ruas, elas são feito biruta de aeroporto. O vento vem daqui, ela aponta para lá. Virou até para orientar o avião, né? Mas é uma biruta de aeroporto. Então como é que você pode saber se você está fazendo uma coisa certa ou errada? Como é que você pode colocar em xeque a sua intuição? Que esse é o negócio. Você ouve o conselheiro, entre o conselho e a sua intuição, fique com a sua intuição, mas ouça o conselho. Porque de repente você, colocando em xeque a sua intuição, você percebe que tem um caminho novo a seguir. Isso não está acontecendo. Então, o presidente montou um governo com um craque na economia e uma celebridade na justiça. O craque ele escuta para assuntos de economia, mas ainda assim ele ligou para o presidente da Petrobras para mexer no preço do petróleo, sem falar com o craque. Ainda assim ele ligou para o presidente do Banco do Brasil para tirar uma campanha publicitária sem falar com o craque. E a celebridade da justiça está cada vez menor, né? Primeiro, a história do COAF. Perdeu o espaço do COAF, o presidente não brigou pelo COAF na justiça como brigaria pela Previdência. Ainda bem, porque era uma briga inútil e tola, mas não brigou. E o ministro dele, a celebridade, queria, né? Também não brigou pela FUNAI fora da justiça. Lembra? Perdeu. E até reeditou uma medida provisória. E agora falou para ele, deixa de lado um pouquinho esse pacote anticrime. Esses dois não têm uma relação com o presidente de ascendência. Não tem, definitivamente não. Agora o presidente está escolhendo o novo procurador-geral da República e o Sérgio Moro não é peça participando dessa discussão. Então o presidente tem poder demais, todo presidente tem poder demais. O presidente não abre porta, não abre guarda-chuva. O presidente só abre a porta do banheiro pelo lado de dentro. Pelo lado de fora também não abre, né? Quem se aproxima para dar boas notícias, para agradar, porque o órgão do corpo humano do presidente mais sensível é o ouvido. Quem fala ao ouvido do presidente quer proteger o ouvido do presidente para ser lembrado como alguém que levou uma boa notícia e não para ser lembrado como aquele que levou uma má notícia. Daí o nível do conselheiro tem que ser um cara muito próximo, porque não vai ser punido por isso. Sérgio Mota não foi punido, infelizmente morreu antes da reeleição do presidente Fernando Henrique. E o presidente, portanto, precisa saber ouvir. Não é um imperativo, mas é recomendável. Porque ouvir a sinceridade é importante. Ouvir a voz daquele que é sincero e não tem um interesse a defender é importante. Então, o grilo falante é uma figura que vale a pena a gente ter na cabeça. Eu não estou querendo ensinar nada ao presidente, a nenhum presidente. É uma constatação. Collor e Dilma não tinham conselheiros, não se aconselhavam com ninguém, faziam o que bem entendiam. Os outros presidentes tinham conselheiros. Conselheiro acalma, conselheiro orienta. E no limite, para isso tem o voto. O presidente é que resolve o caminho a seguir. Então, não importa se ele vai escolher o que o conselheiro disse ou não, o importante é o conselho fica e o conselheiro também fica. São pessoas desinteressadas. E era isso. Grilo falante, já o bom conselho, já é importante prestar atenção nisso, porque enquanto a economia está andando bem, quando a economia está andando bem, você pode fazer o que você quiser. Só que nós estamos numa fase que a economia não está andando bem, os números não são bons, é preciso tomar muito cuidado com os caminhos a seguir.